Você ficou sabendo que o Pablo Marçal, aquele coach, disse que pagaria US$ 1 milhão a quem encontrasse um processo no qual ele fosse parte autora? Pois é, um advogado encontrou e ajuizou uma ação contra ele. E é essa ação que a gente vai analisar hoje do ponto de vista da tipografia. Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais este vídeo para o canal Tipografia Jurídica e hoje com o quadro Análise Tipográfica de Petição. Para quem não conhece, esse é um quadro aqui do canal, a gente já fez algumas análises de petições de casos concretos, de petições com visual law, sempre analisando a petição do ponto de vista da formatação e do design da informação. Como assim? De como as coisas são colocadas e organizadas de modo a favorecer ou não só a leitura, a legibilidade, mas também a compreensão e a análise. Porque a gente defende aqui na tipografia jurídica que quanto mais fácil é a análise, quanto mais fácil é a compreensão, maior é a chance do juiz deferir aquele pedido, do juiz julgar procedente aquela ação. Afinal, o convencimento, a persuasão, ela é um desdobramento da compreensão. Percebe? A gente, para se convencer de algo, a gente precisa primeiro entender. E quanto mais a gente entender, quanto mais claro for aquilo, mais convencido a gente fica. Então esse é um princípio, é um pressuposto que a gente tem como base aqui, e a análise das petições é feita exatamente com base nisso. Ela é fácil de ler, ela é fácil de compreender, as informações estão bem colocadas, como está a densidade dessa informação? Tem muita coisa desnecessária? Então é isso que a gente vai fazer hoje com essa petição do caso do Pablo Marçal. E para a gente começar, um pequeno disclaimer, um aviso. Essa análise ela é simplesmente do ponto de vista da informação, da organização, da clareza. Não é um juízo de valor sobre o advogado, sobre a demanda, sobre o Pablo Marçal, sobre a polêmica. Não, é simplesmente pegar um caso concreto em que eu nem analisei previamente. Eu gosto de fazer essa análise assim, bem ao vivo. Vocês vão perceber que eu estou quase que reagindo à petição para a gente entender quais foram as escolhas. Então, não há nenhum juízo de valor aqui, a gente vai falar simplesmente da área que me compete, que é a área do design da informação, da tipografia jurídica, da formatação dessa peça. Então, abrindo aqui a petição, eu vou me deslocar para cá agora, estou com auxílio da minha mesa digitalizadora para a gente fazer algumas notas, e eu já vou começar chamando atenção para um uso positivo, que foi o uso aqui dos resumos. Então olha só que legal. Qual é a ideia do resumo? A gente já falou isso aqui no canal em outras ocasiões. Ele já trouxe algumas informações muito positivas para quem está lendo. Ele já disse qual é o tipo de ação, ele já disse autor e réu, tudo bem que vai estar na qualificação, o fundamento, bacana também, mas principalmente em que consiste a ação. Por que essa ação existe? Isso para quem está lendo é muito rico, porque a primeira coisa que um juiz quer, que um assessor quer, e eu posso falar isso como assessor, que sou há mais de 13 anos aqui na Justiça Federal, é entender do que se trata essa ação. Depois você vai ler em mais minúcias, mas ter a visão geral. E ele falou muito bem aqui, olha, cobrança originada de uma entrevista realizada via YouTube, onde o requerido afirmou que pagaria $1 milhão a quem achar um processo judicial figurando no polo ativo. Requerido encontrou 10 processos, na verdade não é o requerido, né? O requerente, o autor, né? O autor encontrou 10 processos. Comunicação ineficaz por meio de notificação extrajudicial, registro da entrevista em ata notarial. Ok, bacana, eu já entendi a pretensão. Ela é boa? Ela é ruim? Não sei, essa área eu nem compreendo muito bem, para ser bem honesto com vocês. Isso torna a análise ainda mais imparcial, porque eu só quero entender o que ele está passando aqui. Bom, qualificação, nada de novo aqui, beleza? E aí a gente já viu alguns usos que não são tão comuns em peça. Bom, algumas coisas relacionadas à formatação, a gente pode dizer aqui que a fonte é uma fonte com serifa, é uma fonte legível, é uma fonte ok, bacana. Falta um pouquinho de entrelinha aqui, eu achei essas entrelinhas aqui um pouquinho justas, talvez a gente pudesse aumentar um pouco, tá? Mas também não chega a ser um problema, não tá aquela coisa assim que tá tornando o texto embolado. A gente tem um excesso de recuo de primeira linha, um problema, uma pequena praguinha que a gente tem nas petições. Nenhum registro tipográfico de livros e de nenhum outro lugar a gente vai encontrar esse tipo de registro, esses pequenos buracos que são criados, né, por conta desses recuos. Também já falamos aqui sobre isso nesse canal em outras oportunidades. Pelo menos o espaçamento entre parágrafos está moderado. A gente sabe que não precisamos do espaçamento quando a gente trabalha
com os recuos. Então aqui eu melhoraria diminuindo esses recuos e aumentando um pouco das entrelinhas, tá? A fonte está ok, o tamanho também me parece adequado à leitura, não há nenhum problema aqui. Maravilha. Ponto interessante, gostei do uso aqui, ó, de uma numeração que favorece ao quê? Hierarquia textual. Por quê? Porque a numeração ela cria marcas muito fortes, muito evidentes, que são essas pausas em que o leitor, quando está fazendo uma leitura dinâmica, fazendo ali com o scroll do mouse pela petição, ele logo encontra esses tópicos. Então eles estão mais bem demarcados do que normalmente estão. Muito legal também o uso dos subtítulos. Então, ou descrição do título, em que a gente sugere muito esse uso como uma maneira de explicar ou resumir. Lembra que a gente falou do resumo lá no início, mas aqui a gente está resumindo aquele tópico, aquele capítulo, aquela seção. O que eu vou falar aqui? Tá? Inclusive existem técnicas jurídicas, de escrita jurídica, que são muito difundidas em outros países, principalmente nos Estados Unidos, em que eles adotam esse tipo de recomendação, de usar, sim, pequenos resumos por seção, por tópico, por títulos, tá? Então bacana, gostei, ele trabalhou também aqui com uma boa hierarquia, você vê que tem diferença de tamanho, tem diferença de cor, né? A de baixo está em minúsculas, está com uma cor mais cinza, então ele trabalhou bem com uma hierarquia aqui, bacana, ponto positivo. Vamos para a próxima página. Vale a pena também ressaltar, né, que a gente eliminou aqui os poucos dados pessoais que tinham, de autor e réu, lá na qualificação, número do processo também, embora esse processo já tenha sido falado em todos os lugares, o próprio advogado, autor, deu entrevista publicamente lá para o Migalhas, então a gente só ressalvou aqui os dados pessoais, tá, em respeito aí, inclusive o próprio telefone do advogado, que embora seja uma informação que geralmente você encontre no site, em qualquer lugar, a gente preferiu resguardar aqui, tá? Então vamos lá, segunda página, mesmo uso aqui dos tópicos e subtópicos, gostei também, né, do subtítulo, utilizou um vídeo, né, fez um frame aqui do vídeo, tirou e colocou o link em cima. Ele poderia colocar o vídeo clicável, tá? Esse vídeo não estava clicável, então ele poderia incorporar o link aqui nesse vídeo e colocar aqui uma informação, por exemplo, né, clique para assistir. Outro problema também é que o YouTube, muitas vezes, ele é bloqueado, tá? Então chegou lá, às vezes você não vai conseguir ver. Uma alternativa seria hospedar essa mídia, seria colocar talvez no Google Drive, vai ter um pouco mais de chance de ter o vídeo e disponibilizar ambos os links, tá? Porque tem um registro no YouTube, o vídeo é público, muito bom que tenha mesmo, mas pode ser que o juiz não consiga assistir. Então essa é uma cautela que vocês têm que ter. Muitos sites não são permitidos na justiça. Aqui nós temos uso dos print screens, tá? Muito normal. Poderia melhorar? Poderia, com certeza. Poderia ser criada uma borda para diferenciar esse print screen do texto. A gente poderia também tirar essa seta, que ela é muito feia, muito cafona, né? Poderia fazer aqui um outro tipo de destaque, uma seta mais fina, uma coisa mais, tá? Porque a própria seta ali, com alguma cor, já destacaria, sem precisar ser uma coisa desse tamanho. Eu acho muito feio, muito desnecessário em termos de layout, tá? Outra coisa, para que o marca-texto aqui? Tá? Que diferença faz a primeira tentativa que ele enviou? Não faz muita diferença, acho que não é uma informação assim tão relevante. E ainda que fosse, a gente usaria outra forma de destaque que não marca-texto. E aqui vale uma ressalva. Ponto positivo, não vi até aqui sublinhado. O sublinhado ele deveria ser extinto das petições, extinto dos textos, porque ele é a pior ferramenta de destaque. Então, pelo menos eu não vi sublinhado, mas por que não? Ele poderia usar aqui simplesmente o negrito, já estaria de bom tamanho, não é uma informação que precisa assim, né, de um desespero para destacar, e mesmo que precisasse também, a gente não faria isso com o uso do marca-texto. Então aqui continuam os prints, né? E aqui também essa informação. O que ele poderia fazer se ele quisesse dar ênfase nas datas? Se as datas fossem importantes. Você aí que é meu aluno, por exemplo, você já sabe. O que ele ia fazer? Ele ia resumir essas datas aqui anteriormente numa tabela, né? Uma tabela em que ele colocasse aqui data 1, data 2, data 3, o que aconteceu nessa data. Tal. Ou ainda numa linha do tempo, em que ele fosse criar aqui uma linha e ele fosse falar data 1, data 2, data 3. Aí colocasse aqui notificação 2. Isso daria muito mais destaque à informação e melhoraria
a narrativa, tornando a informação mais assimilável e, consequentemente, mais convincente também. Então ele poderia colocar aqui. Ficaria muito mais organizado e melhor que esse marca-texto feioso. Então continuam os prints, aqui não há muito a falar, que a gente já falou. Registrou no Reclame Aqui. Também não sei, tá? Se para fins da ação, e aí é uma discussão que as pessoas me perguntam, Júlio, devo usar print, não devo? E o print é bom e é ruim, né? É bom quando ele ajuda naquela compreensão da narrativa rapidamente e faz sentido para a pessoa não ficar saindo e voltando do texto, mas ao mesmo tempo é ruim se você coloca muita coisa ali que não é necessária. Então, como eu não estou totalmente a par da situação, eu não posso garantir que é bom ou ruim. Mas é uma coisa a se pensar, porque às vezes a gente tem que colocar só no anexo e trazer ali uma coisa ou outra. Será que a gente precisa trazer todas as notificações que foram feitas? Todos os registros? Eu acho que não. Para mim, bastaria colocar a linha do tempo, colocar a tabela e referir, fazer a referência ao documento que comprova cada uma das notificações, sem precisar necessariamente trazer todas elas para a petição. Isso reduziria o tamanho da petição, daria mais clareza à informação das datas e da organização, sem precisar ficar colocando cada uma dessas questões, tá? Então esse é um ponto aí a ser pensado. Então aqui nós continuamos com os nossos títulos e subtítulos, muito bom, né? Não sei se juridicamente está correto ou não, mas a gente entende, e isso que é o ponto fundamental, né? Você está querendo colocar as chances a seu favor. Então aqui, eu como leitor, ainda que eu seja leigo no assunto, que eu não entendo tão bem, já entendi que o que ele está querendo apresentar, qual é a tese que ele está querendo apresentar aqui. Essa aqui é a tese, tá? É a tese. Ele usou também uma forma de destaque aqui nas legislações, né, nas citações, nos destaques, na jurisprudência, etc. Se eu gosto muito disso aqui, mais ou menos. A gente tem outras formas melhores. Eu ensino até lá na Masterclass formatando petições com excelência, que a gente coloca aquela caixa lateral, traz algumas informações, mas é um uso, tá? É um uso que a gente pode dizer que é ok. E essa é uma forma que eu já gosto mais, tá? Eu talvez, nesse caso, não teria vazado a folha, porque bastaria para cá, ou colocaria à esquerda, mas é muito importante, porque já traz aqui qual é o tribunal. Faltou colocar a informação aqui, talvez, da data. Poderia colocar TJMJ, por exemplo, 23, que é a data, 2023, né? Que são as informações mais importantes para quem está lendo, né? Ver se aquele julgado é um julgado importante. Dentro do julgado, claro, você pode fazer um destaque da parte mais importante, como ele fez aqui, da parte inicial, da ementa, tá? Mas esse uso já é um uso bacana. Então, ponto positivo aqui. Aqui pecou na diagramação, a gente deveria reduzir os espaços para que essa última jurisprudência coubesse aqui ainda, né? Acho que isso ficaria realmente mais organizado, ou mesmo dividisse melhor. Nem sempre é uma matemática tão fácil, tá? Mas só de subir e a folha não acabar com essas duas coisas brigando aqui, né? A ementa e o rodapé, já ficaria melhor, ainda que o julgado se quebrasse entre uma página e outra, sem problema nenhum. E, de novo, os pedidos com a mesma forma aqui que ele usou, que eu achei muito legal. O valor da causa. Esse é um outro vídeo que, nesse momento que eu estou gravando esse, eu já gravei o vídeo do valor da causa. Agora eu não sei se o vídeo do valor da causa vai ser publicado primeiro ou depois desse. Muito possivelmente primeiro. Então eu fiz um vídeo exatamente sobre o valor da causa e sobre essa questão do dar-se a causa, atribui-se a causa, e por que eu entendo que essa não é a forma mais correta, mais técnica. Então, se você não assistiu, confere lá esse vídeo. Se o vídeo não saiu, você se inscreve no canal para garantir que você vai receber a notificação quando ele sair, porque com certeza ele vai ser de muita importância para você. Bem, então essa foi a análise, tá, da petição aqui do advogado Paulo Marçal, e repetindo aqui o que a gente sempre fala no canal. Você tem vários vídeos aqui sobre formatação, sobre layout, sobre organização, sobre forma de pensar a sua peça mais estratégica, tudo isso sempre visando colocar as chances do processo a seu favor. A gente sabe que um processo judicial, ele não é simplesmente preto no branco, não é uma coisa binária, as suas chances não são 0 ou 1. Então há várias coisas que a gente pode fazer para melhorar aquela petição e aumentar as chances de um provimento. Não quer dizer com isso que você vai ganhar uma ação sem fundamento, ou que você vai perder uma causa ganha, uma causa muito fácil, em que todos os elementos estão favoráveis.
mas que em todos os outros casos, no meio do caminho, onde há interpretação, onde há margem, onde há definição de quantidade de indenização, você vai sempre conseguir potencializar, colocar o máximo de força argumentativa na sua petição para colocar as chances a seu favor. É isso que eu ensino aqui. Não existe promessa, não existe milagre, não existe hack para você conseguir driblar o sistema e conseguir uma causa ruim. Como esse caso eu não sei, né? Eu não sei, algumas pessoas falaram que não vai dar em nada, que isso não tem nada a ver, que o instituto jurídico está equivocado, e aí não tem organização que salve. Porém, a melhor coisa que o advogado pode fazer após protocolar uma ação é saber que ele fez o seu melhor, que ele entregou o máximo, e que se por acaso ele venha a perder, é porque ele não tinha o direito, e não porque ele pecou na clareza, porque ele pecou na exposição das suas ideias. Então é isso que eu tento fazer aqui no canal e, claro, nos meus cursos também. Então, claro, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo importante e maratonar o nosso canal, os nossos outros vídeos que já devem estar aparecendo aí como indicação para você. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.